Deus seja louvado, irmãos. Amém. Façamos a leitura, onde o Senhor tem trazido adiante, no Evangelho narrado por João, no capítulo 1. João, capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. 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 Esse é o evento mais magnânimo de toda a criação. Não há nada mais magnífico do que isso que aqui se encontra relatado. Senhor Deus, observando a situação lamentável da humanidade, o amor que Ele nutre por aqueles que Ele criou, levou a tomar essa decisão. E nesse relato nós percebemos que pelo Espírito de Deus, João, ele expressa conhecimentos que não são próprios de um homem, senão de Deus, e manifesta-os a ele pelo Espírito Santo. No princípio era o Verbo, não no princípio lá nos planos superiores de Deus, porque lá não tem princípio. Deus não tem princípio de dias, não tem genealogia. Ele nunca começou a existir, porque Ele sempre existiu. Então, falar de Deus é algo absolutamente impossível, porque Deus é um ser inqualificável, não pode ser definido e não pode ser compreendido por lógica nem por teorias humanas. Até mesmo os anjos não conseguem avaliar a dimensão absoluta de Deus. Ninguém pode, porque é o absoluto, o infinito, o todo-poderoso. Agora, os irmãos, imaginem isso aí. Ele que fez tudo. Aliás, os irmãos percebem que João, pelo Espírito Santo, ele chama a atenção para uma natureza espiritual, acerca da qual ele põe um acento especial para falar de Jesus Cristo. Começa assim: no princípio era o Verbo, no princípio desse sistema de coisas que existem, do cosmos, do universo visível, porque nada disso existia. Os irmãos imaginam o que é o nada?
o que é o absoluto nada. O nada quer dizer que não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha matéria, não tinha energia. É nada. Trevas pela ausência absoluta de tudo. Nada existia. E do nada, só Deus pode fazer isso e ninguém mais. Ele é criador. Do nada, Ele apresentou a criação. Criou a terra. Com qual elemento que Ele criou a terra? Não existia elementos. Ele fez brotar do nada. Será difícil Deus fazer brotar alguma coisa na vida de quem crê nele, irmão? Ele brotou o universo do nada pela voz poderosa da sua boca. Glórias a Jesus Cristo, porque Ele nos achou nesse mundo caído. Nós temos que ser felizes. Mesmo com muitos processos difíceis, nós temos que ser felizes, porque o Senhor nos achou, nos tomou pela mão e nos adotou. Que coisa maravilhosa. Não havia nada. E começaram então a pipocar as criações. E depois que Deus fez a terra, ela era sem forma e vazia, porque haviam trevas. Aí a boca santa e poderosa do Altíssimo abriu: haja luz. E é exatamente essa tônica de João, de associar Jesus com a luz, porque sem luz, se não houvesse luz, nem as obras que Deus fez seriam reveladas, estariam ocultas e mergulhadas na escuridão. Então Deus raiou a luz e as suas obras foram reveladas, porque a luz é que revela as obras. Não por acaso João associa. E olha o que diz aqui: nele estava a vida, nele, em Jesus, porque a sua vida e a minha está escondida por Deus em Jesus. Nós todos, sem Jesus, já somos mortos, não seremos, já somos. Sem Ele não há vida, porque fora de Deus não há vida. A vida está nele, até a nossa vida biológica. Mas aqui se fala da vida espiritual. Tem uma passagem, acho que é Isaías, que fala assim: os que se estavam assentados, uma linguagem espiritual, descansando ali, no vale e na sombra da morte. A sombra já é treva. Viram uma grande luz raiar. Foi quando Jesus começou a abrir a sua boca santa, com 30 anos. E começou a expor as belezas escondidas da criação e a propor uma reconciliação com o homem. E aqueles que estavam sentados na morte saíram da sombra da morte e foram para a luz da vida. E bem-aventurado é aquele que sai da sombra da morte e aproxima-se da luz da vida. Jesus é a luz do mundo. E olha que fala: nele estava a vida. Nele estava e nele está a vida. Você é vivo e viva porque Jesus habita em você. Se Jesus sair de você ou de um de nós, nós somos mortos. Lá em Salmo está escrito assim, numa linguagem muito espiritual: na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem aqueles que descem ao silêncio. Os irmãos entendem essa linguajar? Na mansão dos mortos ninguém louva a Deus. Esse mundo inteiro é chamado de mansão de mortos. Aqui ninguém louva a Deus, louva a si mesmo, louva a sua própria inteligência, a sua formação acadêmica, sua conta no banco, a sua beleza física, a sua força física, a sua astúcia. Mas bem-aventurado é aquele que louva a Deus. Aleluia. Até está escrito: se alguém quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Essa é a sua glória, conhecer o Senhor. Tem pessoas que batem no peito: eu sou assim, eu tenho isso. E nós podemos bater no peito: eu sou um miserável, mas o Senhor me achou, o Senhor me encontrou.
Glórias a Jesus Cristo por isso, porque agora nele eu tenho nome, não aqui, lá nos espaços superiores da criação. Você sabia que lá tem um registro lá? E o nosso nome está lá, no livro da vida. Brevemente seremos chamados para conhecer esse nome, escondido simbolicamente numa pedra branca. Olha, irmãos, nele estava a vida, nele estava a vida, e nele está a vida. Todos que se achegam a ele, eles revivem, tornam a viver. E olha que coisa que diz aqui: a luz resplandece nas trevas, a vida, ele chama de luz, resplandece nas trevas, porque quem anda em pecado, anda em trevas. O Senhor Jesus falou assim: um dia não tem 12 horas? Ora, quem anda de dia não tropeça, porque anda na luz. O dia sou eu o dia. Quem anda em mim não anda em escuridão, porque eu revelo as coisas para eles, revelo a verdade, a justiça, a misericórdia, e não tropeça no pecado nem na morte. Mas quem anda na escuridão tropeça e depois nem sabe aonde foi que ele tropeçou. Esse dia, ele falava de si mesmo: eu sou o dia, quem anda em mim não anda no escuro. Um dia tem 12 horas, e esse grande dia aqui, escolheu 12 ponteiros para iluminar, passar para eles a palavra, 12 apóstolos, e assim começou o dia a raiar na escuridão do pecado. Chegou até hoje, porque essa luz ninguém pode apagá-la, e quem Deus acende também não pode apagar, porque a lâmpada sua quem acendeu foi Deus, ninguém pode apagá-la. E se a luz de Deus está em você, você não andará em trevas, e seu futuro não será de trevas, mas será de luz. Os irmãos, vejam que aqui fala uma coisa tão triste, porque ela persiste até hoje. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Trevas pode compreender alguma coisa? Trevas significa ausência de luz. Se apagarmos todas as luzes, fica aqui treva. A treva não é uma presença em si mesma, é ausência. A ausência de Deus é trevas. E aonde Deus se ausenta, a treva fica ali, a treva do sentimento, a treva das obras, a treva do destino final. Aonde a luz de Deus está acesa em Jesus, tem permanentemente o bem, a misericórdia, a temperança, a justiça, a persistência, a fé, a certeza de que tudo vai terminar bem, porque estou com o Senhor Jesus. Aqui no mundo as coisas começam bem. Quantas pessoas fazem da sua vida uma farra? Tudo para eles é festa. Riem da eternidade, fazem chacota da santidade, brincam com a palavra. Mas logo ali na frente, uma sepultura fria, solitária, guardará seu corpo, e sua alma terá que permanecer em cadeias até o dia do juízo. No dia desse terrível encontro, ninguém vai bater no peito e falar assim: eu sou fulano de tal, que até Satanás se esconderá. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Até ele tem medo desse dia, porque está escrito: saber que é um só Deus, até os demônios sabem e estremecem de medo. Mas esse dia para nós será de luz e não de treva, de alegria e não de tristeza, porque o Senhor já te vestiu com a alegria da salvação. As trevas não compreenderam a luz. Portanto, nós percebemos que aqui o linguajar é o coração do homem, é da mulher. As trevas olharam para a luz e falaram: eu não gosto da luz, eu prefiro as trevas, porque as trevas revelam as minhas obras más, e eu não quero que elas sejam mostradas em público. Mas os pequenos, os cansados, machucados pela vida, os ressecados, mancos, aleijados, falaram: vem cá me iluminar, que eu estou no escuro, eu cansei de andar na escuridão, eu quero luz. Aleluia. Essa palavra pega alguém na escuridão e vai iluminar a sua vida. Glórias, eu sinto o Espírito de Deus aqui, irmãos.
Aleluia! Essa luz que pega alguém que está na escuridão, pega você que está no claro e te clareia mais ainda. Você não anda sozinho, o Senhor está contigo. Você nunca andou sozinho, porque o Senhor nunca te deixou. Se o Senhor te deixasse um segundo, você teria sido tragado vivo, levada viva. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor que andou do nosso lado, há muito tempo nós teríamos sido tragados vivos. E as águas altivas teriam passado por cima de nossa cabeça. Glórias a Jesus Cristo, porque nós não estamos só. Solidão, a ausência da luz, é horrível demais. Eu cuido comigo. Pode parecer até pesado o que eu vou pregar aqui, mas eu tenho certeza que eu estou com a inspiração de Deus. Até os demônios que andam pelos cantos provocando tanto males, eles devem chorar pelos cantos escuros por onde ele anda, porque um dia conheceram os lugares claros da luz e foram lançados nos abismos das trevas. E nós vivemos aqui nesse lugar caído, um vale de lágrimas, cheio de problema, de guerra, mas você vai ser levado para o ambiente da luz eterna. E embora você chore e lamente a sua sorte, mas sobre a sua cabeça a lâmpada está acesa. Não há quem a apagará. E tem muita lâmpada apagada aí tentando ensinar os outros. Mas nós fomos acesos pela misericórdia de Jesus Cristo. As trevas não a compreenderam. Você acha estranho eles fazerem chacota com a palavra, brincar da doutrina, rir dos crentes? Sempre foi assim. A treva não gosta da luz. Mas você voltou-se para a luz. E nunca mais você vai apagar. A hora até passou, mais um pouquinho só. Os irmãos, prestem atenção. 2 exemplos aqui para terminar a palavra. Olhem bem. Como essa questão, ela é cheia de significado. Moisés. Nós cremos que Moisés escreveu esses livros aqui, o Pentateuco e mais algum, talvez o de Jó. E tem base para nós crermos isso, porque em Gênesis tem um ponto lá que fala, mas não dá para citar aqui agora. Mas dá uma ligação. Esse livro foi escrito por Moisés. Moisés não estava no tempo da criação. Ele não viu nada, porque ninguém viu, não existia nem terra ainda. Era um nada. Só que Deus, no arrebatamento, mostrou a Moisés a criação e contou para ele tudo o que fez. Teve um tempo que Moisés subiu no monte para se isolar do convívio. E 40 dias e 40 noites esse homem não comeu, não bebeu, acho que ele não dormiu também. Sabe por que eu acho? Porque ele estava mergulhado na glória de Deus. Deus conversava com ele cara a cara, contou para ele tudo o que estava escondido, abriu para ele o segredo. Esse homem estava extasiado, não tinha fome, não tinha sede, ele não tinha nada. Se nós pudéssemos beber da glória de Deus direto, irmão, nós não tinha nenhuma sede desse mundo mais, nada em nos cansar. Oxalá que Deus desperte alguns para você ter sede da eternidade, beber das águas eternas e não querer beber das águas que aí estão em fora, contaminando tantos. Os dias são muito maus, mas Deus continua muito bom, hein? Aleluia! Ainda tem muita coisa para ele fazer no meio da igreja. Vocês pensam que a igreja está vencida? Não está não. Desse povo aqui Deus levanta ainda valentes até o fim com a espada na mão. Nós não vamos nos render. Glórias a Jesus Cristo. Vamos avante. Aconteça o que acontecer, nós não largamos o Senhor. Haja o que houver, nós estamos de pé. Senhor, só se me matar, se eu ficar com a oportunidade de abrir a boca, eu grito que Jesus é meu rei. Aleluia. Aonde eu for, falo, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Queridos, Moisés desceu daquele monte, ele estava extasiado de Deus, cheio da glória. Quando ele chegou em Israel, Israel começou a olhar para ele e não conseguiu olhar no rosto dele, abaixava a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus falou: vocês estão aí afastados, mas vou mostrar para vocês que esse homem conversou comigo na pele, na epiderme, fez brilhar uma luz no rosto de Moisés tão forte que eles não conseguiam olhar para ele. Falei: Moisés, ou nós viramos, conversamos com você de costa, ou você cobre seu rosto, brilha demais. Aleluia. O brilho de Deus na pele de Moisés fez Israel se abaixar.
Você acha que o brilho de Deus em teu rosto espiritual não faz o inimigo abaixar a cabeça quando você passa? Aleluia! Se ele arranca lágrimas de você, pode saber que você já arrancou lágrimas do inferno inteiro com a sua fé. Cobre seu rosto, Moisés. Deus conversou com você tão de perto que agora a gente vê esse seu rosto brilhando demais. E Jesus, querendo mostrar a sua natureza para aqueles homens, se revelar a eles, não adianta falar, eu sou filho de Deus, que ele já tinha falado, ele já tinha mostrado isso de várias formas, eles sabiam. Ele levou eles num certo lugar, falou, olha, vou mostrar para vocês o que está escondido atrás da máscara da minha face, atrás do meu semblante humano de um judeu feio, porque ele era feio, está escrito em Isaías. De repente, suas vestes começaram a brilhar, seu cabelo brilhou, seus pés, seus olhos, e era tanto brilho, irmãos, que eles falaram, Pedro entrou em êxtase, e chegou Moisés, vocês veem que quem está em Cristo não morre, chegou Elias, e a coisa ficou boa demais. Pedro falou assim, Senhor, aqui, vamos fazer umas cabanas por aqui, não vamos sair mais daqui não, vamos ficar todo mundo junto, isso aqui está muito bom. O brilho, a glória. Sabe como aqueles pastores acharam Jesus? Acendeu uma estrela, segue a estrela, segue a luz, você vai achar Jesus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz do amor de Deus em Jesus. Tudo na sua vida Deus proverá. Abraão com seu filho e uma espada na mão e um menino assustado, ele tinha falado, Deus proverá. Os irmãos sabem disso, irmão. Aquele dia marcou a história e ele foi chamado pai de uma geração, né? Na tua geração vou abençoar a terra. Sabe onde é a geração de Abraão? Jesus. É ele que... A bênção de Deus veio na geração de Abraão. E a geração de Abraão é Jesus. É nele que nós somos abençoados. O anjo que acompanhava Abraão, porque o anjo não tem onisciência. Não tem. O anjo que acompanhava Abraão, quando Abraão levantou o cutelo, o anjo gritou, Abraão, não faça isso com o menino. Agora eu vi que você teme a Deus. Agora eu vi o que está escondido no seu coração, que Deus sabia, mas eu não sabia. É luz. É luz. Dá para nós continuar até o fim com essa luz. E a nossa lâmpada não vai apagar. Deus seja louvado.